Tinha que como adicionar título na live, não tem mais? Oi, oi! Oi, Kelly! A Kelly já chegou. Então, vou começar a introduzir o tema para não ficar nessa enrolação inicial de abertura de live, explicando para quem já chegou por aqui que essa é uma live hoje, de domingo, para a gente conversar a respeito da fotografia terapêutica, né? Estamos acompanhando aí os perfil, o feed, tem acompanhado aqui os stories, enfim. Então vamos começar a explanar o tema e eu vou começar essa live chamando a Kelly para esse papo, porque a Kelly é a pessoa que já praticou, é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo. Ela tem me dado apoio com os conteúdos aqui da fotografia terapêutica, do perfil e por aí vai. E a gente tem que parar para pensar sempre na fotografia, na questão da terapêutica da fotografia, tá? Pra gente não se perder demais em muitas possibilidades. Então eu vou chamar a Kelly, vou convidar, vamos ver se eu consigo, né? Porque o negócio aqui tá diferente. A Kelly, ela tá com esse perfil do Hoje Tem Café e é uma comunicóloga, uma grande parceira. Olha, que ele tá com a câmera invertida. Continua invertido. Pronto. Foi bom que o José Paulo, que não queria aparecer na live, acabou. Foi de propósito. Foi de propósito, veja bem, né? Aí a gente já começa com material para psicóloga, ato falho. Você não quer, tá então assim, vai ser só uma coisa rapidinha. Exatamente. José Paulo mas parte, né? É bom que isso já deu uma pílula, porque o José Paulo tem tudo a ver também com algo que nós vamos anunciar mais adiante aqui nessa live de hoje, né? Mas vamos lá. Bom dia para quem está, bom dia e boa tarde, né? Nós estamos bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal, né? Vamos começar essa conversa, né? Porque assim, a live tem essa possibilidade de alcançar as pessoas pelo mundo afora. Para quem vai ver depois, para quem for ver aqui ao vivo. E eu acho bacana porque assim é uma forma de a gente espalhar o conteúdo para todo mundo que tiver interesse, independente de fronteiras, né, Kelly? Exatamente. E a Márcia, assim como eu, acaba por trabalhar com pessoas globalmente agora, né, nesse momento. Márcia tem cliente nos 5 continentes, praticamente. Eu também trabalho muito assim, né, online. Então, enfim, é a vida aí, vamos que vamos. A vida do home office, que para mim já vem lá de trás, mas que para muita gente foi parar durante a pandemia. E algumas pessoas não saíram mais, né? Isso aí. Que bom, né? Isso veio para o bem e para o mal, né? Porque a fotografia terapêutica, por exemplo, eu tenho aprendido com você, ela foi uma ferramenta importante para mim. Também durante a pandemia e para muita gente, eu acredito, né, que você dá suporte aí, e hoje a gente, nessas nossas trocas, a gente vê isso, que ela tanto atende a quem está mais online, a quem tem essa preferência e é possível dar esse suporte online, como também ela é um ótimo motivo para você falar, não, vou sair do virtual e ter um contato, né, mais real com o dia a dia, que muitas vezes falta na vida da gente hoje, né? A gente é muito sugado pelo virtual e a fotografia. E esses exercícios que você propõe trazem muita gente para isso. Bom, mas vamos lá, eu acho que você vai querer primeiro dizer aí para o pessoal como é que vai funcionar a live, né? Nós temos que ter pauta, porque se a gente não tiver pauta, a gente vai fazer uma live de 5 horas aqui. Porque eu e aquele, quando a gente se junta, a gente
é difícil as nossas reuniões não renderem mais de 2 horas, é muito difícil. 2, 3 horas, pelo menos. Mas eu quero começar comentando com as pessoas que estão por aqui, que sim, tem uma novidade lá no finalzinho da live, vou segurar vocês até lá. Vamos conversar a respeito da fotografia terapêutica, e passar aí um pouquinho na diferença também do que é a terapia fotográfica, porque às vezes as pessoas ficam com o conteúdo meio confuso. Enfim, a gente vai conversar, tem muita coisa que as pessoas já acompanham ali pelo mural, enfim, então a gente não pode perder muito a linha dessa live, porque como eu disse, se deixar a gente vai vagar muito. Então, assim, tem lá informações no feed, tem informações nos destaques, de muito conteúdo sobre a fotografia terapêutica e uma breve passagem a respeito da terapia fotográfica, porque ela é mais focada. E a live vai ficar salva no mural depois, então aproveitem aí quem quiser depois, né, assistir, como eu brinco muito, assistam como podcast, né, a live. Pode... Bom, e quem for chegando aí quiser, né, dar um alô pra gente, também pode, né? Também pode. E a gente se comprometeu a fazer uma live de no máximo 1 hora, só para vocês já saberem aqui, né? Não vai ser uma tarde de conversa, mas vai ter bastante. A gente selecionou aqui, fez um roteirinho onde a gente vai passar pelos tópicos essenciais, né? Tem no mural da Márcia aí, gente, vocês estão seguindo, já tem uma sequência de carrosséis com esses tópicos essenciais, mas eu dizia para a Márcia, cada vez que a gente conversa e troca ideias sobre essas pautas, sobre planejamento editorial e etc., eu fico com vontade de que as pessoas estejam vendo as respostas que você me dá, porque, enfim, muitas vezes o cardzinho não comporta, né, tudo aquilo. E aí, Márcia, a primeira pergunta que eu sei que as pessoas têm Márcia, o que é a fotografia terapêutica, né? Eu vou te perguntar isso, mas eu vou começar pedindo para você comentar justamente sobre um aspecto que você trabalhou esses dias, nos seus conteúdos de story, principalmente, que é o fato da fotografia não se limitar só à imagem. A gente pensa em fotografia, a gente pensa em imagem. E até para mim, que te acompanho muito de perto, foi surpreendente quando você chamou atenção para isso. Fotografia é sensação, fotografia é emoção, fotografia é cheiro, é textura, né? é temperatura. Explica isso para gente, porque eu acho que à medida que você explicar isso, vai clarear naturalmente a percepção do que é a fotografia terapêutica. Eu vou começar, então, lá para 2014, porque essa história dos cegos começou lá atrás, porque a gente tinha uma colega do curso que estava com um deslocamento de retina, e as imagens que ela levava para o curso de fotografia eram sempre muito embaçadas, eram exatamente a representação do como ela via, de como é que ela estava enxergando naquele momento em que ela estava com a retina deslocada, que eram imagens muito embaçadas. E aí o professor propôs, vamos vendar os olhos e tentar captar como essa nossa colega vê e enxerga o mundo. E aí ele vendou os nossos olhos, tinha uma pessoa nos guiando, para a gente não cair na rua, não tropeçar nas coisas. Então, um nos guiava, estava enxergando, e o outro fazia o exercício de olhos vendados, de fotografar. E aí, quando a gente realmente fecha os olhos, você fica com a audição mais apurada. E tem uma sensação, é corporal, é físico, né? Você sentir a aproximação das pessoas, passa por muito pela sensação. E é muito engraçado de como a gente consegue, sim, fazer fotos muito bacanas, de olhos fechados. Porque tem até aquilo, em comunicação a gente também estuda isso, né? Os canais, tem pessoas que são mais sinestésicas, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais e por aí vai, né? A gente às vezes, sensibilizado de uma maneira maior ou menor por alguns dos sentidos.
Mas para a gente entender aqui, então, o lado terapêutico da fotografia, estaria correto, então, definir como alguma coisa que é você se permitir parar, e eu acho que vai ao encontro até de algumas palavrinhas que você tem usado aí mais recentemente, que é você permitir parar, observar, não vou nem dizer olhar, porque essa pessoa é uma pessoa cega, mas observar, sentir, né? E aí sim registrar. Quer dizer, o registro, ele é simplesmente uma consequência natural, né? Porque quando eu falo às vezes do olhar, as pessoas esquecem que o olhar para dentro é a questão da sensação. Né? Eu olhar para dentro é parar para me observar. Quais são as minhas sensações? Quais são os meus incômodos? Quais são as minhas angústias que naquele momento estão precisando? A gente acaba por não fazer, né? Exatamente. A gente dizia lá no início de como a gente vai vivendo no piloto automático, né? Então, quer dizer, a fotografia terapêutica, o terapêutico está mais no processo do que no resultado em si. Você até dizia num conteúdo aí, dias atrás, você colocou o que não é, né? Não é ficar preocupado se eu estou com técnica, se a minha foto está bonita, se a foto está feia, que eu preciso postar esse material, mas é o processo, né? Agora, isso já difere da terapia fotográfica. Explica aí, porque eu custei a entender, e quando eu entendi, eu falei, nossa, tudo a ver, e como elas se complementam. Porque assim, a fotografia terapêutica é o exercício, é a prática de sair, de me propor um tempinho para mim, para desconectar da telinha, ou para desconectar do universo de muita adrenalina, às vezes no trabalho, de conflitos domésticos, enfim. Deixa eu ir ali, tirar um tempinho para olhar para mim, o que eu estou sentindo, o que né, tá me angustiando, eu estou muito ansioso, muito ansiosa. Vai para a rua, né? Vai gastar energia. Enquanto você está gastando energia, o que você está captando? O que você está observando? Você está parando para prestar atenção em detalhes, coisas que os ansiosos não conseguem fazer muito, porque faz a coisa muito na pressa, né? E aí os meus clientes que têm TDAH, que são acelerados, eles têm uma dificuldade imensa de prestar atenção na questão dos detalhes. E a fotografia, às vezes, você precisa, né? Respira um pouquinho, desacelera. E isso já é por si só terapêutico. Não importa equipamento, verdadeiramente não importa equipamento, se a tua lente é maravilhosa, se o teu telefone é um iPhone top de linha, não interessa nada disso. O importante é você se propor a prática, praticar o exercício da fotografia, desconectar do teu universo em que você vive, que está te angustiando de alguma forma, ou tá te deixando meio incômodo, meio angustiado, meio aflito, meio triste. Desconecta um pouquinho desse universo e vai atrás. Eu acho bacana quando você explica isso, porque aí fica claro que a fotografia terapêutica pode ser praticada por qualquer pessoa e não necessariamente precisa ter ali um suporte contínuo, né? É interessante a formação. Porque aí é que entra a diferença da terapia fotográfica. Porque quando você sai para fotografar, esse exercício por si só já é terapêutico. Às vezes, o conteúdo que você traz em fotografia tem muitas representações simbólicas inconscientes. Tudo aquilo que você está projetando através das fotografias são materiais para você levar para o ambiente de terapêutico. E aí a diferença né, do olhar especializado para poder te ajudar a mergulhar nessa análise. Você dizia num dos seus posts há um tempo atrás, eu achei interessante isso também, que assim, a fotografia terapêutica, depois das câmeras digitais, muita gente já pratica de forma intuitiva, né? Então, de repente, assim, a gente falar disso hoje e buscar a técnica é simplesmente falar assim, ó, vamos potencializar
isso aqui, né? Otimizar essa ferramenta que já está aqui à mão, fácil, acessível, depois da tecnologia. Então, avança nisso, por favor, porque essa é uma outra pergunta que eu te faço muito. Essas questões eu coloco sempre e as suas respostas são sempre muito ricas nesse sentido. Quem pode praticar, né, a fotografia terapêutica? Para quem é e em que situações, né? Eu vou voltar de novo lá atrás, porque assim, quando eu comecei a atender online, uma das críticas que eu recebi muito, assim, mas dar oi pro pessoal que está chegando, eu vi uma pessoa querida aí. Thiago, oi. Que bom, fico feliz de ver vocês por aqui. Porque a questão de eu não enxergar quem estava atendendo, porque quando eu comecei lá atrás não tinha ainda videoconferência, as pessoas esquecem que o acolhimento que a gente dá para as pessoas é de diversas formas. E as pessoas que fazem o uso da fotografia terapêutica, independe de ela ter alguma deficiência física, algum transtorno mental, nada impede a pessoa de fotografar com telefone ou com máquina fotográfica. Já tem aí eu tenho inclusive filho de uma amiga minha que tem síndrome de Down, ele se formou em fotografia. Então, assim, são cegos, são surdos, porque o surdo sente de outra forma, né? O universo, ele não ouve, mas ele sente de outra forma. E por isso que quando eu falo assim, é cheiro, é textura, é uma vibração, é música, passa por todo este universo de que, assim, não tem idade, não tem limitação, a não ser aquela que as próprias pessoas se impõem, né? Porque assim, eu não gosto de fotografia, não gosto. É lindo, eu acho lindo quando você coloca isso. Porque não tem, verdadeiramente não tem, assim. Eu tenho limites de coisas que eu não gosto eu não gosto de desenhar, ou eu não gosto de escrever, tudo bem, né? Mas tem um celular que tem uma câmera que pode ser muito útil. À medida que você está falando, eu vou viajando aqui e vou pensando nisso. Que é muito aquilo, uma forma de ver e captar o mundo que é muito individual, né? Pessoal e intransferível. Total. Que é só mesmo fazendo. Então, quer dizer, é o processo daquela pessoa, quer dizer, ela tem um benefício do processo terapêutico, mas também tem o fato de que, por meio daquele exercício, muitas vezes aquilo ali pode ser um canal de comunicação com o mundo, de expressão para o mundo, né? Dela se dar conta e do 100%. entorno dar conta de como é que está sendo aquela... Que bacana isso. É 100%, porque assim, o que faz você parar para registrar uma cena é uma motivação pessoal. Às vezes, quando a gente andava em grupo lá em Recife, e aquele exercício que a gente fez lá em Lisboa, por Alfama. Sim, lá no Lisboa Deus sempre. Pois é, o que fazia algumas pessoas pararem para registrar uma cena, que às vezes você para até assim, para olhar, o que aquela pessoa está fotografando ali, né? Não estou vendo nada de especial ali. Porque não mexeu comigo, mexeu com ela. Então, a motivação, ela é totalmente pessoal. Eu posso até parar no mesmo lugar que você parou e fazer uma foto, mas a minha foto vai ser diferente da sua. Sim, sem dúvida. Você falou nessas experiências lá, né, com o Lisboa desde sempre, que a gente andou fazendo. Eu me lembro que tinha uma pessoa no grupo que eu sigo até hoje, que eu acho o máximo as fotografias dele, que ele tira em macro, e você deu umas fotos em macro também essa semana. Que é assim, às vezes um inseto, a florzinha, aquela coisa. E aí eu quando vejo essas fotografias dele, ou qualquer outro tipo de fotografia nesse sentido, eu me dou conta de que, nossa, como a gente passa por tanta coisa bonita e não vê porque é pequenininho, ou porque está lá no detalhe, porque está no dia a dia, e para a gente passa, mas aquilo está ali e alguém é capaz de enxergar, né, aquilo. Você está falando disso, assim, eu fui visitar os meus HDs, né? Eu tenho ido visitar os meus HDs. E assim, eu tomei um susto quando eu parei para olhar
as fotos que as pessoas fizeram de mim. Eu geralmente estou sentada no chão, deitada no chão, agachada, fazendo alguma foto que eu fui lá buscar. E é uma aproximação da cena. A aproximação da cena, às vezes, ela é importante para não ficar tudo no modo dimensão generalizada. É uma cena muito ampla, né? E se você está dentro de casa, a cena já não dá para ser tão ampla, né? Entendi. Eu queria até, Márcia, você falou isso de dentro de casa e tal, deixar assim um depoimento pessoal meu aqui, muito, muito visceral mesmo, desse meu processo com a fotografia terapêutica, que você me ajudou muito nesse sentido, que é assim, você falava aí das pessoas ansiosas. Eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas eu sou dada às tempestades mentais, né? Eu sou aquela coisa, quando as ideias vêm, elas vêm em enxurrada, e geralmente vêm de noite, é uma loucura. Tem até um monte de meme que fala disso, né? Dessa loucura, às vezes, que é viver dentro da cabeça de quem tem várias abas abertas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu tenho grande dificuldade de partir para movimentação física, sair e andar e fazer atividade, e ir para a rua e tal, eu faço quando tem que fazer, mas eu acho que justamente por ser tão mental, eu tenho essa dificuldade com o físico. Então, a fotografia terapêutica, para mim, ela ajudou nesses dois sentidos, e aí, quando eu te pergunto quem pode, como me ajudou nesses dois sentidos, eu penso assim, nossa, pode todo mundo. Porque, ao mesmo tempo, ela me trouxe, eu percebi isso, me ajudou a focar quando a cabeça está muito acelerada, quando a coisa está muito parada. Não, peraí, né? Você traça uma pauta, você traça um tema, enfim, você vai explicar isso para a gente melhor, qual é o nome técnico, um propósito ali para fotografar. E aí, sem se dar conta, porque quando a gente está com a cabeça acelerada, não adianta a gente falar assim, vou focar, vou ficar quieta, não vou pensar em tudo, você vai pensando. Quanto mais você fala que não vai pensar, mais você pensa. Mas quando você vai para o exercício, de repente, quando você fala, olha, tem 1 hora, 2 que eu realmente foquei aqui e consegui desligar um pouquinho. E, ao mesmo tempo também, se eu digo assim, vou sair para fazer caminhada, vou sair para fazer exercício, vou sair para o ginásio, curta, eu procrastino, eu tendo a não ir, é sofrido e etc. Agora, o sair para fotografar, muitas vezes ele nem é o sair, você sabe disso, né? Mas já é um conseguir me mexer, né? Se eu traço uma pauta, aí eu vou conseguindo com essa, porque é prazeroso, eu não sei se passa mesmo por aí. Eu queria até pedir que você explicasse isso, né? Porque, claro, eu vou fazendo muita coisa de forma intuitiva, vou te perguntando, você vai me dando ali as diretrizes, eu tenho essa oportunidade de ter, né, essa interlocução com você, mas eu acho que seria bacana se você pudesse assim, deixar um geral assim, de como que a gente deve se nortear para planejar essa nossa prática, né, se a gente não tem essa oportunidade de estar com a Márcia em interlocução todo dia. É porque essa coisa que você está falando assim, eu vou sair para academia, eu preciso correr, eu preciso fazer o exercício. Se eu digo que eu vou ali fazer umas fotos, eu estou driblando o meu cérebro, o meu consciente, para que ele não entre e me boicote. Né? Então, assim, eu estou disfarçando o meu exercício físico com uma prática que é muito prazerosa. Você sair, olhar a natureza, fazer foto, onde é que tá, né? Onde é que é ruim isso? É muito difícil isso por si só ser ruim. E se você está caminhando, você já está fazendo um exercício. É melhor do que nada. Né? Porque se você boicota a tua ida até o ginásio e você não vai lá queimar as suas 1000 calorias, mas se eu vou dar uma volta de 1 hora caminhando e fotografando e eu vou queimar 200 calorias, ok, é melhor do que nada, né? Então, quando eu falo que as pessoas precisam arranjar um compromisso com isso, é lógico que tudo que é obrigatório acaba ficando
chato para as pessoas, mas depende de como você se propõe o obrigatório. Porque se o obrigatório envolve um prazer, envolve uma coisa bacana, uma coisa que vai distrair a tua mente, desfocar da coisa chata e ansiosa, aquela atividade acaba sendo prazerosa. E é muito difícil você se boicotar quando as coisas são prazerosas. Não, eu te contei, né, essa história eu acho que eu vou levar para a vida. Quando eu saí para fazer fotografia terapêutica, para fazer exercício, e só me dei conta lá, depois de ter andado quilômetros e quilômetros para chegar no paredão que eu queria fotografar, no pier que eu queria fotografar, no pôr do sol que eu queria fotografar, e estava sem a câmera, sem celular, sem nada. Mas primeiro, foi todo aquele processo de caminhada. Na caminhada, eu já me coloquei para exercitar, e aí a mente já foi focando, já foi trabalhando, já foi elaborando as emoções. E o mais incrível que eu achei é aquilo que eu te contei. Eu fiz a foto, porque a foto está aqui. A foto foi na hora que eu falei, cadê a câmera, cadê o celular, eu vou fazer essa foto que eu quero. Não tinha. Mas a cena ficou. E junto com a cena, toda a elaboração que foi feita e toda aquela emoção daquele momento, né? Assim, então, quer dizer, isso para mim foi muito emblemático para compreender o aspecto terapêutico ali, né? Depois disso eu já não saio, já não esqueço mais. O ato falho de esquecer o telefone, o telemóvel, a máquina fotográfica é para terapia fotográfica. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a fotografia terapêutica que ficou registrada aqui na tua cabeça, em algum momento você vai fazer essa foto, não igual, mas você vai fazer essa foto em algum momento da sua vida. Porque ela ficou aqui. E a frustração vai fazer você inconscientemente buscar por cenas muito parecidas, só que ela vai surgir em um momento muito oportuno. Essa cena está aqui, ela está guardada, né? Então, você foi atrás. A hora que você vai conseguir outra, né? Outro momento. E eu acho que ela, de alguma forma, passou a fazer parte, assim, do meu banco de imagens confortáveis e de ambientes, de situações que eu recorro, né? No momento de, não, peraí, foco aqui. Vem muito à mente aquele momento, aquela cena. Mas para quem não quer cometer esse ato falho, para que a sessão corra, né, como planejado e tudo mais, tem como passar um roteirinho assim, ó, como é que você se prepara, o antes, o durante, o depois da prática da fotografia terapêutica? O que a gente pode deixar aí, né, de dica para o pessoal? Eu vou aproveitar a nossa campanhazinha que está lá no feed do Olhe, Sinta e Clique, para que as pessoas partam sempre deste princípio, né? Deixa eu olhar para mim aqui um pouquinho antes de eu sair para fotografar, ou mesmo em casa. Se eu vou fotografar em casa, primeira decisão é para um pouquinho, né? E se sinta, né? Sinta o corpo, sinta os ombros, veja como é que você está sentindo a tua cabeça e o teu emocional. E aí você vai tomar a decisão, vou fazer foto na rua ou vou fazer foto em casa? Se eu vou fazer foto na rua, eu tenho que ter uma série de preparos para que eu não me frustre durante o processo da minha fotografia. Por exemplo, é que eu não esqueça a minha máquina em casa antes de sair. É importante que eu verifique se eu estou com o telefone ou a máquina fotográfica, se eu vou andar muito no sol, protetor solar, água. Se eu vou andar muito, a minha roupa é confortável, tá frio, tá calor. Calçado, isso tudo, para que eu aproveite o processo com prazer e não com desconforto. Se eu for sentir água, calor, eu vou, né, desistir. E aí, assim, você vai se boicotar mesmo durante o teu exercício prazeroso? Não. Então, dá uma olhadinha no roteiro. Mínimo, né? Isso. Agora, vai fazer em casa? Ok, você tá sozinho em casa, vai ter interrupção. Então, escolhe de
repente, um horário que você não vai ter ninguém ali te interrompendo, você está sozinha, a possibilidade de ficar sozinha em casa em algum momento do dia, então aproveita esse momento do dia, desliga notificação. Aliás, assim, quando eu falo para as pessoas ficarem um pouquinho off das telinhas, é super importante que se você está ali num processo terapêutico, né? Você está numa sessão de terapia, você não vai ficar atendendo seu telefone. Exatamente. Se você está numa sessão de terapia... Um outro toque que você deu outro dia foi em relação às companhias também. Né? Também. Muitas vezes a gente, fulano, vamos comigo, eu vou sair para fotografar, ou vou fotografar em casa. Essa coisa da interferência, eu achei bem interessante, queria que você falasse um pouquinho. Achei isso. Porque tudo a gente tem que entender que quando a gente se propõe uma coisa terapêutica, eu preciso estar comigo e não com outras pessoas. Ou se eu vou estar acompanhado de outras pessoas no universo externo, né? Vou fotografar num jardim. É preciso que eu tenha a liberdade de fazer as minhas fotografias e não as fotografias que alguém está aqui buzinando. Mas você vai fazer foto disso? Tira uma foto daquilo, olha que coisa bonita. Mas precisa estar tão longe, precisa estar tão perto. Você vai registrar esse toco de... Nem outro dia que eu fiz a fotografia do toco de cigarro na rua. Como é que chama? Que é Beata, né? Beata. Aqui chama Beata. Assim, você vai fotografar uma beata, um toco de cigarro? Gente, é o que eu quero registrar, não é o que você quer que eu faça, né? E se eu tô em casa, e vai ter alguém batendo na minha porta, alguém me chamando em telefone, tá quebrando o meu processo terapêutico. Então, quando eu falo, desliga telefone, fica um tempinho off, desliga a notificação... Quer dizer, a questão número 1 é o compromisso seu de falar assim, esse é o meu momento. Tem tempo mínimo, Márcia? Meia hora, 20 minutos, 1 hora? Sim, eu sou suspeita porque eu costumo dizer assim, sessão de terapia tem 1 hora, então se proponha 1 hora. Agora, você vai fazer todo dia, não precisa ser 1 hora. Depende da frequência com a qual a pessoa vai se propor. Se você vai se propor um exercício uma vez por semana, tira o que é 1 hora do seu dia durante uma semana de 24 horas. Não é nada. Eu vou aproveitar, vou fazer consulta aqui. Você sabe que um dos meus grandes desafios é a disciplina. Aí ela vai dizer assim, mas isso já é sintomático, né? Essa coisa da pessoa não estabelecer ali o dia e o horário para fazer. E acaba que eu vou fazendo muito assim, quando sinto necessidade. Mas existe essa recomendação expressa de que o fundamental é ter a regularidade, a frequência, o dia e a hora. O ideal é isso. Eu estava até procurando a minha agenda, que quando você perguntou, eu ia dizer assim, usem a agenda. Porque, assim, é muito fácil a gente se comprometer na agenda com obrigações. Mas a gente se esquece de se comprometer na agenda com prazeres. Com passeio, com uma viagem. Olha, tem um evento ali, tem uma exposição ali. Escreve na agenda quando você vai. Porque a gente é muito compromissado com obrigação. A gente não coloca, é verdade, a gente não coloca a saúde mental, o momento relax ali no mesmo nível dos outros compromissos. É verdade. A gente, se você abrir a sua agenda hoje, ela vai estar cheia de compromissos de trabalho. De trabalho. Mas eu duvido que você tenha na sua agenda os compromissos de lazer. Eu vou numa exposição, eu vou até tal lugar a semana que vem, eu vou viajar de tal dia. Eu preciso programar uma viagem. Pra mim, se eu estivesse chegando agora e vendo essa live, eu ia falar, pronto, aqui já valeu a live, já para começar a semana, noutra chave, noutro registro. Mas assim, você acha isso é uma coisa que a gente quase não escuta, que às vezes a gente passa uma vida inteira sem ouvir, que eu acho que todo mundo precisa ouvir isso, né?
o seu compromisso com você, com a sua saúde mental, com a sua, aquela palavra que às vezes eu uso muito, né? O equilíbrio psicoemocional, que você fala, é uma palavra às vezes difícil para as pessoas. Mas é tão importante quanto qualquer outro compromisso da rotina, né? Pronto. E é uma tecla que eu bato muito tempo, desde que a internet começou. Porque a gente ganha muito tempo com a tecnologia. Antigamente, né, talvez a galerinha mais nova que vai assistir essa live aqui não entenda, mas a gente ia para a fila de banco e perdia 1, 2 horas em fila de banco. Hoje, em 5 minutos, em 2, 3 cliques, você resolve a situação que você antes perdia 2 horas da fila num banco. E por incrível que pareça, a gente tem cada vez menos tempo. Você ganhou, vamos dizer assim, 50 minutos. Você economizou 50 minutos em não ter que ir ao banco. Sim. O que você fez com a sua vida com 50 minutos que você ganhou? Você colocou mais compromisso em cima? Ou você aproveitou que você economizou esse tempo e foi se divertir um pouquinho? É simples assim. Né? Agora vem, isso que você está falando me puxa para o que eu quero também, pedir para você esclarecer aí, porque assim, é diferente a gente se divertir, da gente procrastinar e se anestesiar na frente da tela, né? Isso também acontece muito. É tanta tela, é tanto estímulo, é tanta entrada de informação, que aí, de repente, acho que já aconteceu com qualquer pessoa aí que está vivendo nesse mundo, ter aquele dia que falou assim, eu fiquei o dia inteiro entre telas e não senti que não fiz nada, que não produzi grande coisa. Aí vê meme, vê vídeo, vê notícia, enfim, né? E aí, eu te pergunto, né? Isso me traz a essa questão. A gente tem 1001 motivos, todos nós, para irmos atrás de uma formação, de uma qualificação, de informação sobre, a gente está falando aqui até agora sobre essa questão terapêutica, como fazer a terapia, né? E ir atrás. Então, é o estresse, é a falta de tempo, é a necessidade de autoconhecimento, é a necessidade de gerir melhor as nossas emoções. Razão não falta para a gente ir atrás de um workshop, de um livro, de uma conversa com o terapeuta, de participar de uma oficina, enfim. Mas a gente não faz. E aí, outro dia, você me falou uma coisa que também foi dessas coisas que fazem cair a ficha, cair a chave. Que geralmente o que faz a pessoa aí é a dor. Né? Explica isso e dá uma luz aqui, como é que a gente faz para não deixar, ou pelo menos para ver mais cedo, antes de estar na espiral, né? E ter que sei lá, antes do barco começar a afundar. Como é que é isso? Quer dizer, eu acho que a grande pergunta é, por que ir atrás de uma qualificação, de aprender a usar uma técnica como a fotografia terapêutica e aplicar isso no nosso dia a dia? É assim, a vida atropela a gente, porque a gente permite que a vida nos atropele. Porque a tecnologia foi feita para nos engolir, né? Os conteúdos online, eles estão cada vez mais formatados dentro dos algoritmos, para que você fique, porque é disso que o mundo online vive. O mundo online vive de vocês dentro da tecnologia. Não sou contra a tecnologia, eu atendo online há muito tempo, então eu não posso ser contra a tecnologia, né? Eu sou a favor do uso saudável da tecnologia, assim como eu sou a favor do uso saudável do videogame, né? Do uso saudável de tudo na nossa vida. Tudo aquilo que vira obsessivo, que é exagerado, que vai para o extremo, deixou de ser saudável. Seja a ausência ou o exagero. A gente tem que sempre andar no meio, né, do caminho. É lógico que um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de vez em quando, aí a gente vai
ajusta de novo, coloca o trem no trilho. Mas é trabalhar na prevenção. A gente só vive apagando incêndio. As pessoas só entram na terapia para apagar incêndio. Ninguém entra na terapia, ninguém vai fazer um negócio terapêutico para prevenir nada. É verdade. Né? A gente vai apagar incêndio. É o que o psicólogo faz, é o que os terapeutas, em sua maioria, fazem, apagar incêndio. Aí o incêndio apagou. Meu trabalho de comunicação é prioritariamente no segmento de saúde, e essa é a grande questão que a gente debate na área médica. Na comunicação médica é isso, né? As pessoas querem muito saber de remédio, de tratamento, e etc, e os médicos vivem dizendo, olha, a grande chave é a prevenção. Mas é muito difícil a gente realmente adotar atitudes preventivas. Mas aí você diz que a melhor hora para a saúde mental é agora, né? É sempre agora. Se não começou antes, começa já. Né? Se acha que não tem necessidade, é porque está precisando olhar para esse lado. Aonde é que é demais? Aonde é que consegue ser demais o autoconhecimento? Você buscar se conhecer melhor. Aonde é que pode ser ruim isso? Pois é, mas aí é até por isso que eu ia te pedir para você explicar melhor essa campanha. Olhe, sinta e clique. Né? Achei super bacana quando você lançou. Porque, na verdade, você citou a questão do autoconhecimento, e, por outro lado, a gente está num ambiente que propicia muito uma atitude narcisista, as selfies, os vídeos, e eu tô com a minha carinha todo dia, e publicando no meu perfil, e falando sobre mim, e sou eu, a gente vê muito isso, né? Que as pessoas, tá todo mundo muito conectado, mas eu, como comunicóloga, eu me pergunto até que ponto que as pessoas estão realmente se comunicando, né? Porque, assim, as pessoas estão muito preocupadas com o curso de oratória, inclusive, eu lembro sempre do Rubem Alves, cadê a escutatória, né? E a Márcia agora vem com a coisa da olhatória, né? Veja, sinta, né? Então, quer dizer, a gente pode estar vivendo uma falsa sensação de autoconhecimento e estar criando aí, enfim, explica isso. Conta isso pra gente. Eu acho que o mundo nunca teve tão superficial. E é lógico que a tecnologia, o excesso de informações e a necessidade de querer saber de tudo, de querer acompanhar tudo, faz com que as pessoas entrem num nível de estresse, de tempo acaba sempre, parece que está sempre faltando tempo, né? E não é, porque as informações chegam para a gente numa velocidade que a gente não vai, é simples assim, a gente não vai conseguir acompanhar tudo, ponto. A vida está rolando no mundo inteiro e a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Eu acho que as pessoas têm que dar a entender isso para elas mesmas, para entenderem que elas, assim, eu não vou conseguir ler todas as notícias do dia do mundo inteiro, da economia do mundo inteiro. Ter opinião sobre tudo. Não vou, né? Então, assim, sabe? É super importante as pessoas entenderem que não vão conseguir, que vai estar sempre faltando tempo. E aí, aonde é que eu vou investir o meu tempo? É uma decisão, é uma escolha. Eu vou investir o meu tempo consumindo mais conteúdo, né? Para estar atualizado, ou eu vou investir um pouquinho desse tempo do meu dia em me sentir. Já me convenceu, você sabe que já me convenceu e eu já estou aqui me coçando de vontade de contar a nossa novidade aí para o povo. Mas fiquem mais aí, segurem mais um pouquinho que a gente já vai falar disso. Então, quer dizer, não tem que esperar, se a gente acha, se a gente está assim, se a gente vira e diz, não, mas eu até gosto da ideia, mas eu sou uma pessoa muito sem tempo, a minha vida é muito corrida, isso aí já me parece ser assim, mais um motivo, né?
Eu costumo brincar com os meus clientes assim, justificou? Ferrou. Precisou justificar? É a tal da desculpinha que a gente dá para justificar os nossos maus hábitos. Porque todo mundo tem tempo para ir beber. Todo mundo tira... Todo mundo, eu exagerei agora assim. Muitas pessoas fumantes fazem pausas para fumar os seus cigarrinhos durante o dia. Muitas pessoas fazem pausas para fazerem coisas que não agregam, que não são saudáveis. Elas arrumam tempo. Porque é tão difícil arrumar tempo. Você está falando isso, eu lembrei, assim, né? Por exemplo, as séries que a gente maratona, volta e meia, né? O tempo surge, né? A gente fala assim, eu sou uma pessoa sem tempo, mas aí quando você vê, você tá maratona, não seja ruim, né? Mas aí é aquilo que a gente até dizia lá atrás, é o tempo do cuidado, do autocuidado, né? E aí eu volto, quem pegar essa live depois, ou estiver chegando agora, depois volta lá e vê a dica de colocar esse tempo do autocuidado na agenda, que eu achei fantástica. Achei, para mim, pelo menos, é alguma coisa que eu já vou começar a adotar a partir de amanhã. Bom, vamos lá. Boca seca, aqui estamos falando muito já. Não é café hoje, é água. O meu é água, ó. O meu também, mas o café tá bem-vindo no nosso papo. E aí vem onde praticar, né, Márcia? Porque a gente falou, a hora de começar é agora, e aí a pessoa diz, mas eu moro num lugar que não é tão legal assim, que não é tão propício, minha rua é feia, minha casa não tem uma vista bonita, ou a minha casa não é um ambiente que me inspira. Qualquer lugar é lugar para praticar, Márcia? Conta aí, dá essa luz aí pra gente. Eu inclusive disse lá no mural, no feed, que assim, as minhas melhores fotografias de autoconhecimento foram feitas dentro da minha casa, lá no Brasil, em Recife, Pernambuco. Você comentou isso mesmo. Então, assim, não tem desculpa para não praticar. Você pode arranjar várias desculpas, mas você pode fotografar dentro de casa, dentro do seu quarto. Aliás, a grande maioria dos autorretratos que eu fiz foram dentro do meu quarto. Telefone ali num tripé ou apoiado em cima de uma mesa. Faz uma gambiarra qualquer. Coloca o timerzinho do telefone e vai, corre! Faz pose. Vai de novo, corre, faz pose. Vai fazendo as poses. No início é travado. As poses vão ser muito corriqueiras, as poses vão ser muito normalzinha. Mas deixa aí e começa a olhar depois as fotos do final do seu ensaio de autorretrato. Vale para homens. Homens têm uma enorme dificuldade de fazer autorretrato. Gente, a autoimagem é independente de ser para homem ou para mulher. É muito interessante você pegar uma série de autorretratos que você inicia ali de modo muito travado, muito congeladinho, e olhar a sequência final. É diferente quando eu estou na rua fotografando, exercitando a fotografia terapêutica lá na rua, passeando, e aí eu faço uma foto, vou fazer outra foto, no mesmo lugar, na mesma cena. Se você fizer 4 fotos, geralmente a primeira que você fez é a que você vai mais gostar. Porque era ali que estava a cena. Entendi. As seguintes foi a busca da perfeição daquela cena. Agora, a primeira é aquela coisa. É o tal do sentir lá do seu selinho, né? Do selinho da campanha que está no ar agora. Bom, quando você chamou para falar sobre o Kelly, né? Eu quero que você traga um pouco também do seu processo, que é alguém, né? Que a Márcia já me contou que pretende trazer outras pessoas, né? Que para contar um pouco dessas vivências. E aí, quando você falou isso agora,
E essa eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tinha conversado antes, essa questão do ambiente, do poder ser um ambiente tão interno, porque a Márcia, ela fica sempre me estimulando e me convocando a sair de casa, né, a ir para fora, quando ela me passa alguma pauta, é sempre uma pauta externa e tudo mais. Mas porque a gente trabalha de home office, que isso fique muito claro. é verdade, é verdade. Então a gente mas então vou abrir uma coisa bem pessoal também. Como eu sou, né, uma pessoa de fases, eu tenho aqueles momentos, né, de completamente eu preciso estar enclausurada, preciso estar na bolha, preciso estar no meu espaço, mas chega num momento que às vezes é muito difícil, e é muito difícil conseguir sair, conseguir, assim, dar o start para sair da bolha. E quando a gente conversava ali atrás sobre quem pode, né, ou quem deve fazer, a gente fala muito no ansioso, mas eu também penso muito nos depressivos, nos deprimidos, e a gente sabe que é uma realidade também, é aquela coisa assim, que não adianta você dizer para uma pessoa que está em depressão, fala assim, que isso, troca de roupa, sai de casa, vai ver o sol. Não, não dá, a pessoa não vai conseguir. Então, eu achei riquíssimo você dizer isso do autorretrato, do ambiente, às vezes até mesmo do próprio quarto, porque já é uma forma, né? E a gente sabe que muitas vezes num processo depressivo, o sair da cama já é muito. Então, se ela conseguir isso, né, dentro ali daquele ambiente dela, e aí, assim, eu tenho muita empatia por quem vivencia esses processos, porque eu tenho muito essa tendência também, né, de entrar nessa coisa de querer. Eu gosto da solidão, acho que a solidão, muitas vezes, tem até uma diferença, né, Márcia, de solidão, solitude, né, tecnicamente, mas, assim, eu acho que ela é saudável também, esses momentos mais sozinhos. Mas a gente sabe que isso pode ser sintoma de transtorno mental, de uma doença mental instalada. Eu achei super importante você comentar isso. Mas deixa também... eu só aproveitar esse seu gancho para dizer que assim, vale fazer foto no chuveiro também, tá? Porque é muito interessante você trabalhar com, por exemplo, chuveiro quente, né? Que fica aquela névoa no banheiro, então trabalhar com a névoa. Aí tem aquilo, né, da objeção, mas e o equipamento? Coloca uma capinha nele. Tem a prova d'água, né? Que o pessoal, agora eu tô lembrando do pessoal. Isso, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Porque assim, eu tô no quarto. No lugar de tantos insights, né? Nossa Senhora! Eu tenho, e é por isso que eu tô falando dos homens, assim, porque eu tenho um amigo que se propôs um ensaio nu, como homem, dentro do banheiro. Por quê? Porque talvez seja mais fácil para os homens se visualizarem nus dentro do banheiro. E ele conseguiu fazer isso. É uma liberdade para os próprios homens. E aí outra coisa que assim, fiz no quarto, fiz no banheiro, faz na cozinha. Tem ambiente mais sensorial do que a cozinha? Texturas, cheiros, sensações, né? Se você parar para analisar quais são os cheiros que você tem de memória, vai vir geralmente memórias lá da infância que às vezes você não tem uma imagem, mas você tem uma sensação. E aí, já tô na casa inteira. Eu queria só voltar um pouquinho. Você sabe que eu tenho essa necessidade de organizar as coisas, então, para entender, para sermos didáticos aqui. A gente está no tópico onde, já pertinho de anunciar a nossa novidade, mas eu quero voltar e entender. Eu vou voltar lá no como, só para entender o seguinte. Ok. A gente já entendeu que qualquer lugar é lugar, que todo mundo pode, que é acessível para a galera toda, que bom. Mas essa coisa de formatar o meu processo, de delimitar o meu tema e o que eu vou fazer com isso. Explica isso para a gente, discorre sobre isso, né? Como que eu formato um tema e o que eu faço com isso depois. Então, porque assim, os temas são motes
para eu sair fotografar. Eu já dei temas no mural, em terapia eu dou temas para os meus clientes, porque aí vai fazer, é individual, e aí a terapia fotográfica, eu dou temas individuais que fazem parte do processo de cada um. Na rua ou em casa, as pessoas têm que descobrir um motivo para fotografar, achar uma desculpa para fotografar, por exemplo, né? Ah, eu tô, sei lá, tô apático, ou tô sem graça hoje, eu tô me sentindo estranha. Fotografa o estranho. Fotografa a apatia. É aquilo que você colocou, você falou, sinta a sua emoção. Eu falei, mas isso aí não é redundante. Você falou, não, não é. A gente tem a emoção, mas a gente não para sentir. E aí, quando você dá o nome a ela e fala, eu vou buscar uma imagem que reflita isso, aí você está realmente trazendo ela para o daí que eu acho legal as oficinas, porque às vezes as pessoas entenderem isso na prática, e eu sempre falo assim, eu vou falar várias vezes para muitas pessoas sobre a fotografia terapêutica e a terapia fotográfica. Para os profissionais que querem aprender, eu falo, você quer aprender? Você vai passar pelo processo. Porque não adianta eu explicar, gente. É muito difícil explicar se você não fizer. Posso falar? Pode. Pois e é justamente por isso, né? Justamente porque eu fico assim tão empolgada e falando tanto com a Márcia que eu queria muito que as pessoas pudessem participar disso. E a gente sabe que aqui em Portugal, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu sou sozinha e sozinho eu não me animo tanto. Tem essa questão também, mas tem também isso que a Márcia acabou de dizer, que assim, experimentando, fazendo uma oficina, a gente sabe que faz toda a diferença. E o pessoal sabe que eu sou lá do perfil, hoje tem café, né? Que eu adoro, que o meu programa preferido é frequentar os cafés com história e os lugares onde nós podemos contar boas histórias, os lugares com boas histórias, né? Então, dia 29, próximo, os dois perfis, o Hoje Tem Café e Mais e o Foto em Terapia, começam o café, vamos inaugurar, né? O primeiro café terapêutico, né? A gente vai se reunir em lugares, em cafés com história, cafés com boas histórias para contar, para falar de café, para falar, para tomar café e praticar a fotografia terapêutica, principalmente, né? Já temos um petit comitê comprometido, né, de se encontrar, mas quem quiser vir, é só sinalizar para a gente. Ao longo dessa semana a gente vai dizer exatamente o local e o horário. Vai ser dia 29 pela manhã. O horário ainda vai ser definido com precisão, assim como o local. Vai ser algum local aqui em Oeiras, algum local para um bom café e acessível para algum tema, para a gente poder fotografar para discorrer. No início eu dizia que a nossa falha técnica, ou a falha, né, que mostrou o lado de lá da câmera, veio a calhar, porque a gente vai contar com um historiador para poder nos trazer contextos e, enfim, histórias saborosas aí para serem os nossos motes, mas a ideia é a gente estar se reunindo periodicamente, né, para poder trocar ideia e fotografar. Claro que a gente já passou do tempo, né? A gente se propôs 1 hora, mas tratando da gente nunca vai ficar no tempo regulamentar. Então, Marta, só para concluir, aí eu queria que você contasse, a gente começa essa experiência aqui, a gente já fez lá atrás, no Lisboa desde sempre, antes da pandemia, parou, mas você teve uma vivência muito legal com isso lá em Recife, né? Então, eu acho que vale a pena contar um pouquinho. Assim, em Recife, eu estava pessoalmente, muito isolada em Recife, estava num relacionamento e eu acabei me distanciando de amigos. E comprei uma câmera fotográfica, me inseri num grupo que saía para fazer fotografia pelas ruas de Recife, antes da violência atual que está lá. Por isso que às vezes também tem que analisar onde você vai fotografar para ver a questão de segurança. Eu bato às vezes nessa tecla.
Aqui em Portugal a gente tem mais liberdade, graças a Deus, para fazer isso. Mas o grupo que começou assim, eu acho que devia ter umas 20, no máximo 30 pessoas. No final, este grupo já tinha quase 200 pessoas. E no final, quando eu falo, acho que depois de 3 anos, mais ou menos, a gente já estava ali. Lógico que pessoas são flutuantes, algumas não iam, outras iam, mas assim, foi um grupo que somou tanto. Os meus melhores amigos, um grupo dos meus melhores amigos hoje em dia é deste grupo de fotografia, né? Então, assim, então, quando você estava falando... Além de você ganhar, você tem o aprendizado, a experiência, mas também tem a questão do convívio, da rede de relacionamento, da troca, enfim. Né? Que é o principal motivo de eu ter tanta vontade de trazer isso aqui para Portugal, de iniciar esse processo aqui em Portugal, porque eu sei da quantidade de pessoas que vivem aqui isoladas e independente de idade. A gente sabe que tem uma grande maioria de idosos vivendo aqui de maneira muito isolada. Mas não é imigrantes, só uma não, os imigrantes também que estão sozinhos, enfim. Gente, a gente precisa arranjar desculpa para se encontrar. Então, tem uma desculpa aqui. Bora beber café, bora tomar café. Beber café, ouvir história, trocar informação, trocar ideias, trocar vida. Exatamente, é isso. O propósito é esse. Então, tá aqui, a gente lá no início falava, né? É virtual, mas vamos para o real também. Então, o pessoal que está no Brasil, de repente, se quiser começar um grupo e quiser conversar com a gente não citou, né? Mas a Marta é formadora, eu sou formadora, né? Então, quer dizer, formação é uma qualificação, né? Uma certificação que tem aqui em Portugal, que a gente precisa tirar uma habilitação para isso, que é justamente essa capacitação para orientar qualificação em áreas onde temos domínio, né? Então, se você tem aí um comérciozinho e quiser adaptar a oficina terapêutica para o seu negócio, também dá para fazer, tá? Exatamente. A gente já tem até, né, projetos em andamento nesse sentido, né? E quer dizer, tudo dá para, de repente, você falar, não, eu tenho um grupo temático, né? De repente, até mesmo a questão de empresa, aquela coisa, eu tenho um problema pontual na empresa que, de repente, ou uma questão pontual de integração e etc., né? Que a gente quer, de repente, dinamizar entre o grupo, quer dizer, tudo dá para pegar e formatar, é bem interessante. Então, vem falar com a gente. Mas, de qualquer forma, para já, dia 29, primeiro café terapêutico, vamos nos encontrar, vamos desfrutar desses ambientes, porque como diz aí a campanha da Márcia, olhe, sinta e clique, é primavera em Portugal, dia lindo, sol lindo, né, e clima propício, ainda não tá calorão, tá gostoso, então tá tudo convergindo pra gente se encontrar, beber café e fotografar. Pois é. É isso. Então, Kelly, vamos lá. Eu não tenho como agradecer mais do que eu já te agradeci, pela disponibilidade, pelo teu depoimento, porque assim, para as pessoas entenderem, é super importante ouvir quem pratica, porque eu acabo sendo suspeita, né? Então, não adianta só eu falar e as pessoas que praticam não darem o seu depoimento pessoal, tá? Então, mais uma vez, muito mega obrigada pela tua disponibilidade. E estaremos juntas dia 29 em algum café por aqui em Oeiras. Fiquem de olho no perfil. Acompanhem aí que a gente vai anunciar dia e hora. Isso. Beijo, amiga. Obrigada. Gente, obrigada para quem viu, quem passou por aqui, quem vai ver depois. Aproveitem, curtam. E qualquer dúvida, a gente está por aqui, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.